Abrem suas Bíblias no livro de Juízes, Juízes capítulo 6. Nós meditamos há 15 dias atrás, do versículo 1 ao versículo 10, e hoje eu gostaria de meditar com os irmãos do versículo 11 ao versículo 24. Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 24. Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias e atentarmos nesse instante ao que diz a palavra do nosso Deus. Eu farei a leitura do texto, os irmãos atentamente acompanhem a leitura e mantenham suas Bíblias abertas para que nós possamos, assim, ao longo da reflexão, tirarmos lições para a nossa vida daquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã. Juízes capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 24. Diz assim, irmãos, leamos a palavra atentamente, vamos ouvir a voz do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezetra Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Versículo 17. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. O Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou o cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e os ofereceu a ele sob grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, soberano Senhor! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse, porém, o Senhor, paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abiezitras. Amém. Com a sua cabeça, vamos nesse instante uma palavra de oração. A versão talvez seja um pouco diferente da dos irmãos, e hoje estou usando a versão NVI, mas a compreensão do texto e o significado é exatamente o mesmo. Vamos orar nesse instante. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos em tua casa, reunidos para adorar, para bendizer o teu santo nome, em um dia tão especial como esse, o dia do Senhor, dia reservado para a tua adoração, para a prestação de culto e adoração a ti. E nesse momento, ó Deus, em que a tua palavra foi lida, nós rogamos ao Senhor que a nossa mente, os nossos corações estejam cativos para ouvir a tua palavra e entendê-la. Que o teu santo e poderoso Espírito, nesse momento tão ímpar, onde nós paramos para ouvir a tua palavra, a tua voz, Senhor, possa aquietar o nosso coração, possa sintonizar a nossa mente com as verdades reveladas em tua santa palavra. Nesse instante, ó Deus, nós pedimos que o Senhor mesmo, através do teu Santo Espírito, nos instrua e que eu seja apenas um canal para transmitir as verdades já reveladas, já expostas na tua própria palavra. Assim nós oramos, Senhor, e clamamos e pedimos com desejo em nosso coração, fala conosco nessa manhã. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.
Certamente você já deu alguma desculpa a alguém. Por vezes, quando nós somos convidados, irmãos, a participarmos de uma festividade, de um aniversário, ou até mesmo convidados a fazermos algo que nós não gostamos de fazer e não queremos fazer, nós damos desculpas, para não sermos indelicados, para não perdermos talvez a amizade e a companhia, para nos safarmos de um convite um pouco constrangedor. Quando nós paramos para observar o contexto em que Juízes é escrito, especialmente esse chamado de Gideão, nós vamos encontrar algo muito semelhante. Uma desculpa que é dado a um convite, uma desculpa que é dado a um chamado. É exatamente, irmãos, agora o que vai acontecer no livro de Juízes, especialmente no relato que fala sobre Gideão. É curioso nós percebermos que geralmente quem faz muitas menções a esses libertadores são alguns pentecostais ou até mesmo os neopentecostais, e geralmente quando se prega sobre esse texto, não estou longe de mim discriminando nossos irmãos, jamais faria isso, mas geralmente quando se olha para esse texto numa perspectiva tanto quanto da prosperidade ou da teologia positiva, se observa Gideão como um homem valente, como um homem poderoso, como um modelo de como nós devemos ser na igreja, na obra do Senhor. Geralmente essa é a interpretação que nós encontramos, e eis a razão pela qual nós temos várias músicas escritas em torno da história de Gideão, onde quase todas elas sempre exaltam o homem. Olha, seja valente como Gideão. Mas quando nós paramos para olhar um pouquinho mais esse texto e entendermos o contexto no qual Gideão está inserido, nós vamos perceber que a mensagem central de Juízes capítulo 6, especialmente essa parte que fala sobre Gideão, não é sobre a valentia, não é sobre a fortaleza, não é sobre talvez a força que Gideão tivesse em si. Muito pelo contrário. O que nós vamos perceber agora no capítulo 6 de Juízes, e nós já meditamos sobre esse capítulo, a parte inicial, há 15, 21 dias atrás, não me falha a memória, é exatamente um povo que estava atolado em seu pecado. Recorde um pouco os irmãos que estavam aqui, ou talvez alguns que estão, mas assistiram de casa aquela mensagem. Nós meditamos naquele domingo sobre o que é que acontece quando Deus não é o nosso guia. Do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 6 de Juízes, nós vamos ver as duras consequências que sobrevêm sobre nossa vida quando Deus não é o nosso guia, quando Deus não é o nosso pastor, quando Deus não é aquele que nos direciona em cada um dos nossos passos. Nós vimos que o pecado se tornou um hábito. Aquilo que deveria e que deve ser um acidente na minha vida e na sua vida como crentes tementes a Deus, se tornou um hábito, porque eles não temiam a Deus, eles não seguiam ao Senhor como deveriam seguir, então eles se atolam no seu pecado. O pecado se torna um hábito, algo corriqueiro. Segundo, nós vimos que quando Deus não é o nosso guia, o pecado que agora se torna um hábito em nossa vida, ele nos enfraquece. E o texto vai nos dizer, no capítulo 6, versículos 6 e 7, que os israelitas foram enfraquecidos. Eles foram perdendo as forças. E entenda que essa fraqueza que agora se dá no meio do povo de Israel não era apenas fraqueza física, embora houvesse também uma debilidade física, mas era sobretudo uma fraqueza espiritual. O povo perdeu a fraqueza física primeiramente porque os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, como nos relata o capítulo 6, logo no versículo 1, invadiam as terras do povo de Israel, roubavam tudo que aquele povo tinha e eles ficavam comendo das migalhas que sobravam ou do que eles conseguiam esconder nas cavernas. Uma alimentação restrita, limitada, e por causa disso o povo foi afracando, o povo foi ficando fraco, debilitado. Mas também uma debilidade, uma fraqueza emocional. Porque aquele povo que outrora havia vencido tantos inimigos, havia vencido tantos exércitos para entrarem finalmente em Canaã, aonde agora eles estavam habitando, estavam sendo envergonhados, porque os povos que outrora eles derrotaram, agora estavam derrotando eles. Então nós temos aqui uma fraqueza física, e nós temos também agora uma debilidade, uma fraqueza moral, emocional. A moralidade, o emocional daquele povo estava abalado. Ora, nós que outrora fomos tão fortes e vencemos os nossos inimigos, agora somos derrubados, vencidos, somos escarnecidos por eles. Isso produziu uma fraqueza emocional na vida daquele povo. Mas terceiro e último, uma fraqueza espiritual. Porque o grande problema de Israel era exatamente a sua idolatria. E a idolatria na Bíblia Sagrada ela é sempre comparada à prostituição.
Aquele povo se prostituía com os falsos deuses, deixava de adorar o Senhor. E como sabiamente Charles Spurgeon um dia disse, quanto mais próximos do pecado nós estamos, mais distantes de Deus nós ficamos. E era exatamente esse curso que o povo de Israel agora estava seguindo o pecado, seguindo as suas próprias paixões, seguindo as suas próprias vontades, se deleitando naquilo que era desagradável ao Senhor. Aquele povo foi enfraquecido pelo pecado. Finalmente, nós vimos no capítulo 6, do versículo 1 ao 10, que quando chega no versículo 8, algo extraordinário acontece. Até o capítulo 5, sempre que o povo pecava e se arrependia, quando na verdade nós vimos que não era arrependimento, mas era uma espécie de remorso, eles clamavam ao Senhor. Era a válvula de escape. Eles pecavam, quando não tinha mais jeito, porque a situação havia atingido níveis altíssimos, eles então diziam: Deus, tem misericórdia de nós. Eles clamavam ao Senhor. O que é que Deus fazia? Deus enviava um libertador. Deus enviou Débora, Deus enviou outros libertadores mais, Deus enviou juízes para estarem à frente daquele povo, como Otoniel. Deus começa a enviar, sempre que o povo clamava, libertadores, que são juízes. Eis a razão pela qual o nome do livro é Juízes, para libertar aquele povo. Mas agora, quando nós chegamos no capítulo 6, algo diferente acontece. Antes de Deus enviar um profeta, Deus enviar o juiz, Deus envia um profeta. No versículo 8 do capítulo 6, veja na sua Bíblia, Deus agora envia um profeta. Deus muda a ordem dos fatores. Isso por um motivo. Antes da salvação, da libertação por um juiz, Deus agora envia um sermão para eles. E nessa mensagem que o profeta iria proclamar, Deus iria declarar as razões pelas quais o povo estava sofrendo. Então ele fala duas coisas: o que o povo fez e o que Deus havia feito pelo povo. Primeiro Deus diz: olha, eu libertei vocês do Egito, eu tirei vocês de uma terra onde era escasso de alimento, vocês eram escravos, eu libertei vocês, eu expulsei os inimigos da terra de vocês, eu livrei vocês da escravidão, eu lembrei vocês da aliança. Deus começa a elencar pelo menos 7 coisas que ele havia feito pelo povo. E como consequência disso, o versículo 9 vai nos mostrar que o povo fez o quê? O povo esqueceu-se de Deus, o povo abandonou o Senhor. Então Deus mostra os seus atos sobre aquele povo, em favor daquele povo, e Deus mostra o pecado do povo: vocês se esqueceram de mim. E agora nós encontramos um momento curioso na história, quando chega no versículo de número 11, e diz-nos o texto que o anjo do Senhor veio. E agora nós vamos perceber que o restante do capítulo 6, ele agora vai abranger pelo menos 3 partes. Primeiro, nós temos o diálogo de Gideão e o anjo do Senhor. Segundo, nós temos a destruição dos altares que foi erguido aos deuses. E por último, no capítulo 6, nós vamos encontrar o diálogo entre Gideão e Deus. E a primeira lição que nós já começamos a perceber no capítulo 6, irmãos, é que quando o povo de Deus fica satisfeito com aquilo que já alcançou, então o povo começa a decair e começa a perder absolutamente tudo. Não é satisfação no sentido de ser grato por aquilo que Deus deu, é satisfação no aspecto daquilo que já é. Ou seja, alguém que passa um tempo na igreja, começa a aprender a palavra de Deus, começa então a trabalhar na obra do Senhor, mas de repente se acomoda e fica satisfeito com aquilo que já conhece, com aquilo que já tem, com aquilo que ele já faz. E ele fica estagnado, ele para no meio do caminho. É a partir daí que começa então a decair completamente. É nesse momento que a fraqueza chega e logo em seguida vem a queda. E essa foi a primeira lição que nós aprendemos logo no início do capítulo 6 de Juízes. Quando o povo de Deus fica satisfeito com aquilo que eles já alcançaram, é a partir desse momento que eles começam a perder absolutamente. Mas além disso, o livro de Juízes, em seu contexto geral, vai demonstrar a fragilidade da fé daquele povo, mas também demonstra a fragilidade da nossa fé ainda hoje. Esse, irmão, sem sombra de dúvida, é o melhor livro para se falar um pouquinho sobre avivamento e para falar um pouquinho sobre queda. É o cai e levanta do povo. Por isso que Juízes é chamado de um livro cíclico. Sabe o que é isso? O povo estava constantemente caindo e levantando.
Deus enviava um libertador, Deus libertava o povo era restaurado, o povo era animado, as suas posses eram retomadas, a sua alegria era restaurada, emocionalmente aquele povo ficava bem, espiritualmente aquele povo voltava a adorar o Senhor, abandonava os ídolos, mas quando aquele juiz morria, o povo voltava às antigas práticas. Não, é um ciclo vicioso constantemente no livro de Juízes, é o cai e levanta, é os altos e baixos que até hoje nós muitas vezes enfrentamos. Momentos em que estamos ativos e estamos fervorosamente na presença de Deus, e aqueles momentos que estamos fracos, estamos frios espiritualmente, não temos prazer na presença do Senhor e acabamos nos entregando ao pecado. Agora, quando Deus se apresenta a Gideão, nós vamos então encontrar uma desculpa. Por isso que eu queria meditar nessa manhã com os irmãos exatamente sobre esse tema. Não há desculpas para Deus. Não há desculpas para Deus. Você pode dar desculpa para mim, você pode dar uma desculpa para o seu cônjuge, para o seu familiar, para um amigo seu que lhe faz uma proposta inconveniente, mas para o Senhor nós vamos agora aprender que não há desculpas que nós possamos dar a Ele. Sabe por quê? Em primeiro lugar, veja comigo o versículo 11 ao versículo 13, que Deus vem ao nosso encontro. Veja aí o que diz o texto: o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore. Talvez na versão dos irmãos tenha escrito assim, no carvalho de Maré, porque é exatamente debaixo dessa árvore que todo esse evento vai então acontecer. E é interessante, irmãos, que Deus já havia enviado um profeta, como nós vimos no versículo 8, mas agora Deus envia o anjo do Senhor. Não é, irmãos, um anjo no aspecto de um entre muitos, é o anjo do Senhor. E para que a gente entenda o contexto, finalmente, do chamado de Juízes, nós precisamos entender quem é esse anjo. Se tem um assunto que dificilmente nós tratamos, dificilmente é explanado no meio cristão, é sobre os anjos. Então, o que prevalece em nosso meio é as antigas crenças, os antigos mitos que nós aprendemos no romanismo, sobre o anjo da guarda, sobre o anjo protetor, ou coisa desse tipo, mas dificilmente se menciona o que são os anjos da Bíblia Sagrada. O que é o anjo do Senhor? O que é um anjo no aspecto diferenciado? Eu queria rapidamente pensar um pouquinho sobre isso, porque nós vamos perceber na Bíblia Sagrada que os anjos são seres espirituais criados. Eles foram criados por Deus. Os anjos não existem eternamente como Deus é eterno. Eles fazem parte da criação de Deus. Se a gente ler, por exemplo, o Salmo 148, versículo 2 e 5, nós vamos perceber o texto dizendo o seguinte: louvai-o todos os seus anjos, pois mandou e eles foram criados. Então, assim como eu e você fomos criados por Deus e o homem na sua origem foi formado do pó da terra, Deus também é o criador dos anjos. Então, talvez aquela falsa ideia que alguns levantem de que os anjos existem eternamente, assim como Deus é eterno, ela é falsa. Os anjos também são criaturas de Deus. E além de criaturas de Deus, eles são seres ministradores. Se você ler, por exemplo, o livro de Hebreus, você vai ver que Hebreus 1, versículo 14, vai mostrar que os anjos são espíritos ministradores. Eles são serviçais de Deus. Então nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada os anjos como seres espirituais criados. Paulo diz em Colossenses 1,16: pois em Cristo foram criados todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tanto coisas visíveis e palpáveis, quanto coisas invisíveis, todas foram criadas por Deus. Além disso, nós vamos perceber que os anjos recebem outros nomes na Bíblia. Por exemplo, nós vamos encontrar em Jó, capítulo 1, os anjos sendo chamados de filhos de Deus. Nós vamos encontrar no Salmo 89 os anjos sendo chamados de santos. Em Hebreus eles são chamados de espíritos. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, eles são chamados de vigilantes. Em Colossenses são chamados de tronos, soberanias, principados, potestades. Em Efésios são chamados de poderes. São nomes diversos que são dados aos anjos. Lá em Apocalipse 18, versículo 1, por exemplo, nós encontramos a menção a respeito de um anjo forte. Agora, além dos anjos, a Bíblia também nos mostra outros tipos de seres espirituais. Nós temos, por exemplo, a menção dos querubins.
E nós vamos encontrar os querubins operando especialmente lá no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, o que é que Deus faz? Deus coloca querubins para guardar a entrada do jardim. Aparentemente, a função dos querubins é exatamente a proteção de guarda, de proteção, mas sempre a serviço do Senhor. Nós vamos encontrar também a menção a serafins, e a gente lê Isaías 6, versículo 2 ao 7, nós vamos perceber que os serafins adoravam ao Senhor. Nós vamos encontrar também a menção aos seres viventes, tanto Ezequiel quanto o Apocalipse menciona a respeito dos seres viventes. E esses seres viventes tinham semelhança, tinham um semblante de leão, de boi, de homem e de águia, representando assim as 4 áreas, os 4 seres mais poderosos, o que representa conjuntos criacionais na terra. E agora, nós encontramos também a menção sobre o anjo do Senhor, um anjo distinto, diferente dos serafins, diferente dos querubins, diferente dos 4 seres viventes, diferente de outros anjos mais que apareceram, como apareceu a Maria, como apareceu a Abraão, como apareceu a outros personagens mais. O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Será que é um anjo especial da guarda da milícia celestial de Deus? Será que é um anjo assessor do soberano Deus? Nós vamos entender melhor, irmãos, quem é esse anjo do Senhor na própria expressão de Gideão. O próprio texto vai nos mostrar que esse não é um anjo comum, não é um anjo qualquer. Esse anjo é uma menção ao próprio Deus, e certamente é aquilo que nós chamamos de cristofania, é a aparição de Cristo já no Antigo Testamento. Afinal de contas, Cristo não veio a existir a partir do Novo Testamento, como alguns creem. Ele é eterno, ele faz parte da Trindade Santa. Se você ler João capítulo 1, diz que tudo foi criado por meio dele. Ele é o Verbo, ele se encarnou, mas ele já era. Lá na criação nós encontramos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é o plural majestático, como a gente costuma chamar, façamos a nossa imagem e semelhança. Deus não estava só no início da criação, mas a Trindade já operava, e Cristo estava presente desde o princípio. E ao longo do Antigo Testamento, embora ele não houvesse se encarnado com um propósito salvífico, mas nós já encontramos a sua ação, nós já encontramos a sua manifestação em muitos momentos, como acontece aqui. Como acontece, por exemplo, quando Deus se apresenta a Moisés, lá na sarça ardente. Lembra-se de Êxodo 3? Diz o texto lá que o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa sarça ardente. E o próprio anjo, que ali era a representação do próprio Deus, certamente de Cristo, fala a Moisés. Ele tira as sandálias dos pés, porque era um local santo, era uma voz poderosa. Ele adora aquele anjo. Certamente esse anjo não é um anjo qualquer, mas é o anjo do Senhor, é o Cristo. Veja, irmãos, que o próprio texto vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor, versículo 12, apareceu a Gideão. Quando chega no versículo 13, veja o que é que Gideão diz: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Os anjos nunca recebem adoração, porque são criaturas, são seres criados. Só quem é digno de adoração e recebe adoração e aceita adoração é o próprio Deus. E veja que agora Gideão responde, na sua Bíblia certamente está em letra maiúscula: ah, Senhor. No hebraico é Adonai, é uma própria referência ao próprio Deus. Ele continua, versículo 14: o Senhor se voltou para ele e disse. O texto não faz menção de 2 pessoas que estavam ali, apenas um anjo do Senhor. Então nós não podemos entender que estava lá o anjo do Senhor e o Senhor do lado. Não, é o anjo que chega, é o anjo que responde, é o anjo que fala, é o anjo que Gideão adora. É a representação do próprio Cristo. Quando a gente chega mais embaixo um pouco, nós vamos perceber que Gideão diz: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Ele fica aterrorizado porque ele vê a face de Deus representada naquele anjo, que certamente é uma demonstração de Cristo. Então, para que a gente entenda melhor o capítulo 6 de Juízes, é necessário que a gente entenda quem era esse anjo do Senhor. E certamente esse anjo era a pessoa de Cristo, se apresentando, se revelando para Gideão. Mas plenamente somente isso acontece no Novo Testamento. Agora vejam comigo, irmãos, que o versículo 11 vai nos mostrar
um detalhe que é importantíssimo para entendermos a história. Diz o texto aí que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Esse detalhe do texto já nos mostra em que situação Gideão estava vivenciando. Os midianitas estavam atacando o povo, isso nós já vimos no sermão passado. Mas agora diz o texto que Gideão estava malhando trigo em um local que não era próprio para malhar trigo, ele estava num tanque de uvas. Ou seja, ele estava fazendo uma atividade num ambiente errado, mas por que ele estava fazendo isso? Por causa do medo. Certamente aquela não era a época das uvas, era a época do trigo. E se os midianitas viessem, em algum daqueles momentos da colheita do trigo, eles iriam procurar os locais onde o trigo era prensado, onde o trigo era batido. Mas Gideão e os demais da sua época, sabendo das invasões, eles procuraram ambientes onde eles pensavam, imaginavam que os midianitas não invadiriam, porque não tinha uva naquele tempo. E veja que o propósito de malhar o trigo no tanque de uva já é declarado, para esconder dos midianitas. Então, irmãos, pense um pouco a situação, a angústia que estava vivenciando Gideão naquela época. O pouco que conseguia colher, tinha que malhar escondido para não ser roubado, para não ser tirado dele. Esse era o contexto. Além disso, isso vai nos mostrar um momento histórico que todo aquele povo estava vivenciando. Agora perceba que quando o anjo do Senhor chega, ele agora começa a fazer um chamado. Veja o versículo número 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Parece até contraditório. Um homem que estava escondido, com medo dos midianitas, agora ser chamado de poderoso guerreiro. Ou Deus está fazendo uma ironia com Gideão, ou de fato Deus queria levantar a moral daquele homem e mostrar que ele seria fortalecido para a batalha, para a guerra. Porque, de acordo com o contexto, Gideão não era nada valente. Se ele fosse valentão mesmo, ele estava lá no tanque de malhar trigo, com a cara posta a tapa mesmo, porque se de repente os midianitas chegassem, se ele fosse de fato valentão, ele ia encarar a briga. Mas não, ele estava escondido. E diz o texto, ele estava com medo dos midianitas. Homem valente tem medo? Certamente, irmãos, nós começamos a perceber agora, não a valentia de Gideão, mas a força que Deus dá aos seus chamados. É exatamente com esse propósito que nós vamos encontrar toda essa conversa do capítulo de número 6. Agora observe que no versículo 11 já fica bem claro que Deus não espera que nós nos arrependemos para começar a nos salvar. Sabe por quê? Diz o texto que o anjo do Senhor veio. A ação inicial aí é de Deus. E isso fica muito bem claro demonstrado quando Paulo diz, olha, ao ter Cristo morrido por nós quando nós ainda nos era pecadores. A ação de Deus, ela veio antes da minha ação e a sua. Nós só nos arrependemos porque Deus primeiro já operou com o Espírito Santo em nossa vida, para que nós pudéssemos crer no seu Filho. A ação primeira é de Deus. A resposta que nós damos a esse chamado, ela é secundária. Ela não depende de nós, ela é dádiva de Deus. E é exatamente o que a gente percebe já no versículo 11. Mas além disso, irmãos, além desse aspecto de que agora Gideão se encontra sem saída para dar uma desculpa, porque o anjo do Senhor veio, porque o próprio Deus veio, nós vamos perceber que não há desculpas para Deus, em segundo lugar, porque Deus é quem nos envia. Veja comigo agora o versículo 14 ao versículo 15. Diz assim um texto. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Veja que agora mais uma vez Gideão vem com uma desculpa. O Senhor diz, olha, vá libertar Israel. Ele agora começa a dizer, Senhor, como? De que maneira eu posso libertar Israel? Se eu sou o menor da minha casa, e se a minha casa já é
um clã, já é uma comunidade pequena comparada às demais. De que maneira eu poderei libertar a Israel? E veja, irmãos, que mais uma vez Deus vai dizer, o anjo do Senhor vai dizer, com a força que você tem, vai libertar Israel. Que força Gideão tinha? Ele era pequeno, ele estava com medo, ele pertencia a uma família pobre, estava se escondendo dos midianitas, não era nem valente, nem era poderoso. Mas Deus diz, olha, com a força que você tem, liberte o povo. Ele então responde, Senhor, como? Ele agora começa a colocar, irmãos, impor algumas desculpas. Primeiro, a pobreza e a falta de recurso. Não tem recurso, Senhor. Minha família é pobre, meu clã é o menos importante, e eu sou alguém insignificante, eu sou o menor. Além disso, ele diz, eu não consigo, eu não tenho poder suficiente, eu não tenho como fazer isso, Senhor. Ele começa agora, irmãos, a pôr dificuldades, a colocar desculpas diante daquele chamado. A gente encontra isso, por exemplo, na vida do próprio Moisés. Quando Deus chama Moisés, nós vamos perceber que lá, em Êxodo capítulo 3, o anjo do Senhor também aparece a ele. E quando Deus envia Moisés, ele vai dizer o seguinte, mas quem sou eu? Eu sou um homem de língua pesada. Como é que eles vão acreditar em mim? Senhor, eu nunca fui eloquente, chame outra pessoa menos eu. É muito comum nós encontrarmos na Bíblia Sagrada alguns que são chamados pelo Senhor para uma obra e logo em seguida nós encontrarmos algumas desculpas. Alguns personagens de pronto se colocam à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas nem sempre essa é a regra. Geralmente nós encontramos desculpas das mais diversas. Não tenho dinheiro, não tenho condição, eu não sei falar, eu não tenho estudo, eu não tenho estratégia. Geralmente são desculpas que nós damos ao Senhor, que nós damos ao chamado, mas que diante de Deus todas caem por terra. Moisés levanta várias desculpas, assim como Gideão levantou, mas todas elas não fazem sentido, todas elas não têm fundamento por um único motivo. Não há desculpas para Deus, porque Deus nos conhece, porque Deus vem ao nosso encontro, porque Deus sabe quem nós somos, e porque Deus é que é o dono da obra e que Ele que conduz a obra, não somos nós. Mas eu quero ilustrar isso com um texto de Lucas, Lucas capítulo 14, abra por gentileza rapidamente esse texto, Lucas 14, do versículo 16 ao versículo 21. Nesse texto nós vamos encontrar alguns exemplos de desculpas que nós muitas vezes damos ao chamado de Deus. Diz assim um texto, versículo 18 ao versículo 20. Eu vou ler o versículo 16 em diante. Jesus respondeu, certo homem que estava preparando um grande banquete e que convidou muitas pessoas, na hora de começar enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. E ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Cristo agora conta uma parábola. E nessa parábola, um grande banquete havia sido preparado para dar aos convidados. Mas quando os serviçais do rei, do chefe daquele banquete, envia para convidar as pessoas para participar do banquete, desculpas começam a ser dadas. E essas desculpas abrangem pelo menos 3 áreas. Primeiro, o tempo. Primeiro diz, eu comprei campo. Eu tenho campos para olhar, eu não tenho tempo. Talvez fosse muita terra, talvez fosse muito terreno. A vastidão fosse muito grande, ele precisava examinar, passar pelos campos, observar a terra, olhar as fontes de águas, olhar onde tinha mantimento, onde tinha pasto para o gado. Eu não tenho tempo, meu trabalho é muito excessivo, meu tempo é muito pouco. Segunda desculpa se refere ao trabalho, porque diz o outro personagem, versículo 19, eu comprei 5 juntas de boi. Para quem é da região do interior, que trabalha com gado, sabe que quando se compra alguns bois novos, a gente costuma chamar de garrote, e a gente quer utilizá-lo no trabalho, colocá-lo em um carro, colocá-lo para arar a terra, você precisa primeiro amansá-lo. Coloca-se juntos os bois, coloca-se um peso sobre os lombos, e o dono ou o vaqueiro começa então a amansá-los, para que eles se acostumem a carregar um peso
posteriormente será a carroça carregada, mas para que eles também tenham a direção, para que eles parem no momento certo, para que eles andem no momento certo e para que eles sigam de acordo com o leme que o vaqueiro irá dar. Ele diz: olha, eu comprei 5 juntas de boi, não tenho tempo. Eu preciso trabalhar, eu preciso amansar essa junta de boi, eu preciso botar esses bois para arar a terra. O outro disse: eu acabei de casar, estou de lua de mel, eu não posso deixar agora a minha lua de mel para ir a esse banquete, para ir a essa festa. O resultado disso nós já sabemos, e aqueles que estavam pelas ruas, os pobres, os desprezados, são convidados, eles vão e participam de um grande banquete. Tudo isso, claro, é uma parábola, representando a nossa resposta ao convite, ao chamado do Senhor. E muitas vezes, é o que acontece agora no livro de Juízes, com o próprio Gideão, nós tentamos, irmãos, arrumar desculpas para o chamado que Deus tem para a nossa vida. E não entenda aqui o chamado que Deus tem para a nossa vida apenas com o aspecto missionário, pastoral. Não. Todos nós somos comissionados, todos nós somos vocacionados para uma obra. Todo crente tem que ter pelo menos um dom. Porque com talentos todos já nascem. São criaturas criados e feitos à imagem e semelhança do Senhor, dotados de talentos, cada um com área específica. Mas os cristãos, eles recebem o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos concede dons espirituais para a utilização no reino, para a edificação da igreja, e nós precisamos utilizá-los. Eu gosto muito de uma expressão de Wayne na sua teoria sistemática, quando ele diz que dons espirituais não são colares que a gente coloca apenas para enfeitar o pescoço. Eu sei pregar, mas não prega. Eu gosto de acolher as pessoas, eu sei acolher bem as pessoas da minha casa, mas não acolhe. Olha, eu gosto muito de liderar, mas não lidera. Eu amo servir, eu amo trabalhar, mas no trabalho, dom espiritual não foi dado apenas para você colocar como um colar, para que as pessoas vejam o que você tem. Foi feito para você utilizar, é para gastar mesmo. E o Espírito Santo nos concede dons espirituais. Mas acontece que muitas vezes nós nos colocamos a dar desculpas das mais esfarrapadas possíveis, como nós costumamos ver aos nossos amigos quando nos convidam para algo que nós não queremos participar. Porém, o que nós vamos aprender e perceber nesse texto é que não há desculpas para o Senhor, porque Ele vem ao nosso encontro, Ele nos conhece, e porque é Ele que nos envia. E se é Deus que nos envia, que nos ordena, Deus sabe que as condições necessárias serão dadas. Quando Ele diz aos discípulos: olha, passemos para outra margem, os discípulos não imaginariam que ao longo da travessia teria uma tempestade. Mas mesmo em meio à tempestade, Cristo se levanta, acalma a tempestade e dá as condições necessárias para chegar do outro lado. Eles pensam que vão perecer, mas esquecem que Cristo estava no barco, que uma ordem foi dada. E quando Deus dá uma ordem, Deus não volta atrás, porque Ele não é filho do homem para que imita, nem também para que se arrependa. Aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. E agora é exatamente isso que Gideão precisava entender. A semelhança de Jonas, a semelhança de tantos outros mais que tentaram fugir de Deus, do chamado de Deus, mas foram frustrados, porque ninguém se desculpa diante do Senhor. Paulo, inclusive, nos diz isso em Romanos, num contexto diferente, é claro, mas assim, tais homens por isso são indesculpáveis diante de Deus, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Não há desculpas. Deus nos conhece completamente. Mas terceiro, irmãos, em último lugar, não há desculpa para Deus, porque Ele está conosco. Veja comigo agora o versículo 16 ao versículo 24. Diz assim o texto: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que tu estás falando comigo. Veja que além das desculpas, agora Gideão também tem uma dúvida: será que esse anjo que apareceu a mim é de fato o Senhor que está falando? Irmão, talvez você que esteja nesse momento perguntando o seguinte: como alguém que vê a Deus não o reconhece como Deus? Observe, o anjo do Senhor aparece para ele debaixo de uma árvore. Isso já é um ato sobrenatural. De repente você está sozinho em casa e aparece alguém na sua frente, e isso no mínimo
lhe assusta, não é algo normal. O anjo do Senhor apareceu para ele. Segundo, o anjo do Senhor fala com ele, expõe a realidade, o encoraja, dá motivos, demonstrações claras de que de fato ele era um enviado de Deus, e por que não dizer o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, Cristo. Mas ainda assim, versículo 17, que é que Gideão diz: olha, eu vou te pedir um sinal para ver se de fato é o Senhor que está falando comigo. Parece até ousado esse pedido de Gideão. Mas observe, irmãos, que o anjo aceita, diz o texto, e o Senhor, veja que o próprio texto já demonstra que é o próprio Deus, e o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Percebe que havia dúvidas ao invés de fé. E como é possível alguém que está vendo Deus, alguém que está na presença de Deus, ainda assim duvidar da sua existência? Deixe-me lembrar um momento, já no Novo Testamento, onde isso acontece. Lucas capítulo 24. Sabe o que está escrito lá? Os caminhos, os discípulos no caminho de Emaús. Eles vão conversando, desanimados, porque Cristo havia morrido, estava sepultado. Eles haviam ouvido das mulheres que Cristo havia ressuscitado, que o túmulo estava vazio, mas ainda assim a incredulidade dominava o coração deles, assim como dominava o coração de Tomé. O que é que eles fazem? Eles regressam à sua terra natal, eles voltam para Emaús, a terra que fica em direção ao oeste, ao poente do sol. Era fim de tarde, eles estavam caminhando rumo à sua terra natal, com desesperança, porque Cristo havia morrido, sem nenhuma perspectiva. E agora Cristo se apresenta a eles e começa a dialogar com eles. Cristo faz uma exposição, desde o princípio até o momento da sua ressurreição, de tudo que estava acontecendo. Eles ficam maravilhados com a exposição de Cristo. Cristo segue com eles até a casa deles, até que finalmente Cristo partilha da mesa do pão com eles, quando finalmente os seus olhos foram abertos. Eles disseram: era o Senhor que estava conosco. Lembra de como ardia o nosso coração quando Ele falava e nos ensinava? A pergunta que fica é: como é que pode alguém que está dentro do Cristo ressurreto não reconhecer? Sabe o que significa? Quando a frieza espiritual toma conta do nosso ser, quando nós nos distanciamos do Senhor, quando nós nos afastamos da Sua palavra, da Sua vontade, quando nós nos entregamos ao pecado, era exatamente o que tem acontecido nesse período de Juízes. Gideão estava incluído nesse meio. Nós não conseguimos enxergar Deus, nós não conseguimos ver a ação de Deus, nós não conseguimos perceber a mão invisível de Deus agindo em cada ato da história, porque o pecado cegou o entendimento, porque o pecado encobriu a nossa visão de Deus. Por isso que Gideão, mesmo estando diante do anjo do Senhor, não consegue reconhecê-lo. Ele pede uma prova: Senhor, me permita, eu quero comprovar. É que nem Tomé, eu só acredito se eu tocar nas suas mãos. A incredulidade era uma característica daquele povo que estava afastado do Senhor. Mas agora observe que Gideão vai preparar o sacrifício. E eu queria que você observasse esse texto comigo, porque o anjo do Senhor, vamos aqui já escrevê-lo como o próprio Cristo, espera até que Gideão volte. E acontece, irmãos, que Gideão foi para casa preparar um cabrito, e com uma arroba de farinha ele fez pães sem fermentos e pôs carne e pães em um cesto. Observe uma coisa: talvez hoje nós estejamos muito acostumados com essa nossa cultura de fast food, de drive-thru, onde a gente tem tudo pronto. Ou até mesmo quando nós preparamos a comida em nossa casa, que a gente também já tem todos os condimentos prontos. Nós vamos no supermercado, já compra a carne toda cortada, até carne temperada já vem. A gente já compra os alimentos pré-cozidos, a gente já tem quase tudo pronto. E a gente está acostumado então com aquela ideia de Masterchef. Olha, 1h30 para preparar uma refeição, corre, todo mundo prepara e fica pronto e entrega o prato melhor que puder. Mas volta um pouquinho no tempo. Há não muito tempo atrás, ainda no tempo da minha bisavó, eu me lembro que os alimentos eram preparados com muito trabalho. Ela levantava 4 horas da manhã, e olha que já havia naquele tempo muita comida industrializada, para preparar o bolo, para pegar o leite, estirar a nata para fazer a manteiga, o milho para poder moer no moinho para fazer o cuscuz. Tudo demandava um trabalho imenso. Então, de
da manhã até 7 horas da noite, minha bisavó estava lá trabalhando na beira do fogão para preparar o alimento. Agora volte um pouco mais no tempo de Gideão, Antigo Testamento. Você acha que as coisas eram feitas assim de uma hora para outra? Ele foi no curral, escolheu o cabrito, matou o cabrito, teve que esfolar o cabrito, limpar as entranhas do cabrito, porque naquela época havia seca, na verdade não seca, mas havia a pobreza por causa dos midianitas. Então sacrificar um cabrito significava que ele não poderia desperdiçar nenhuma parte sequer. Isso demanda tempo, e muito tempo. E ele foi, matou, preparou, separou as partes, cozinhou aquele cabrito, fez os pães. Ou seja, nós não podemos achar que o anjo do Senhor ficou ali apenas alguns minutos. Foram horas e horas de espera. Gideão veio e o entregou. A primeira lição que isso nos mostra é que Deus requer de nós algo que nos custa caro. Um cabrito numa época daquela não custava nada barato. E o tempo de preparação também foi muito longo. E o esforço foi muito grande. Deus não quer algo de nós que seja barato, que seja de graça. É isso que Davi diz: eu não vou dar ao meu Senhor algo que não me custe nada. Deus requer algo caro, porque Ele deu o seu melhor por nós, que foi Cristo. Vamos nós dar Ele as migalhas que caem da mesa? Não, Ele quer o nosso melhor. E é isso que Gideão faz. Mas acontece que agora, quando ele chega com a oferenda, certamente horas e horas depois, o anjo do Senhor diz: olha, coloque sobre essa pedra, derrame o caldo em cima, e toca com a ponta do cajado, e aquele alimento é consumido. Diferente dos falsos deuses, onde os povos entregam as oferendas, elas apodrecem com o tempo, porque eles não têm poder para fazer nada, para receber absolutamente nada. O nosso Deus é fogo consumidor. Lembra quando o profeta Elias estava naquela guerra no Monte Baal? Lá os falsos profetas se cortavam, gritavam, ofereciam, tentavam botar fogo naquela fogueira para que os seus deuses viessem a consumir o alimento, o sacrifício. O profeta coloca lá lenha, faz uma vala ao redor, e enche de água, e vê o fogo do céu e consumiu absolutamente todas as coisas. O nosso Deus é fogo consumidor. E quando Gideão vê essa cena, ele diz: de fato, agora sim eu vi o Senhor. Mas ele não diz apenas isso, ele diz: ah, meu Deus do céu, eu vi o Senhor face a face. Ele agora fica com o coração pesado, porque ninguém que viu a Deus pode permanecer vivo. Mas acontece que ele não vê a primeira pessoa da Trindade, o Deus invisível. Ele vê Cristo. E é exatamente por meio de Cristo que nós contemplamos a Deus. É exatamente isso que ele diz. Filipe, quando vira: Senhor, mostra-nos o Pai. Que é Cristo diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso, irmãos, que nós cremos fielmente que essa é uma demonstração do próprio Cristo. E Gideão, quando se depara com essa situação, ele diz: ah, meu Senhor, ai de mim, porque eu vi o Senhor face a face. Finalmente, quando nós chegamos no versículo 23, nós vamos encontrar o anjo do Senhor dizendo o seguinte: Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E por causa disso, Gideão, então, no versículo 24, constrói um altar ao Senhor e coloca o nome do Senhor é paz. Adonai Shalom. O Senhor é paz. E com esse altar que ele constrói e coloca esse nome, ele agora mostra a sua esperança, a sua crença do que aconteceria em Israel. O Senhor trará paz para Israel. Tudo muda, tudo é transformado quando Deus se revela de forma majestosa. Mas finalmente, irmãos, para cada desculpa nossa, para cada desculpa que Gideão deu, Deus tem uma contra-resposta e uma promessa. Para a desesperança em frente ao momento histórico que Gideão viveu e que nós vivemos, Deus nos convida a sair da inoperância e obedecer ao seu chamado. Para a nossa pobreza ou para a nossa falta de recurso, Deus nos oferece a sua comunhão. Deus nos oferece a sua presença. Para a nossa insegurança, a nossa incerteza, a nossa incredulidade, Deus se manifesta. Ele revela a sua paciência, ele espera o sacrifício. Deus revela a sua instrução, porque Deus diz como ele deveria fazer: coloque sobre a rocha. E Deus mostra a sua aceitação, ele toca com o cajado e consome aquela oferta. Isso significa que Deus ouviu, que Deus respondeu, que Deus aceitou, que Deus agora claramente confirmou o seu chamado. E algumas lições então esse texto deixa para a nossa vida.
Primeira lição, no versículo 13, Gideão pergunta: por que isso aconteceu conosco? Quando nós ficamos, irmãos, angustiados ou até mesmo chateados, porque os dias são difíceis, as circunstâncias são contrárias, nós não devemos questionar Deus por que está acontecendo isso, ou por que Deus permitiu isso. É preciso primeiro que a gente faça uma retrospectiva, aonde nós erramos, aonde nós falhamos, o que nós esquecemos de fazer. Gideão pergunta a Deus: por que nós estamos passando por isso, como se a culpa fosse de Deus? Mas Deus vai mostrar que era o contrário, a culpa é de vocês. Irmãos, nós nunca devemos perder de mente que todos os sofrimentos que nos sobrevêm sobre essa terra é culpa e consequência do pecado, do meu e do seu pecado. Nós choramos por causa do pecado, nós morremos por causa do pecado, nós ficamos com medo de um vírus por causa do nosso pecado. E pecado esse não apenas no aspecto original, a transmissão do pecado de geração após geração, mas também por causa das nossas práticas pecaminosas contra Deus. Segundo, no versículo 13, ele também pergunta: aonde estão as tuas maravilhas, Senhor? Ele questiona: cadê Deus agindo em meu favor? Quando nós estamos distantes de Deus, frios na fé, quando nós não temos mais comunhão com Deus, quando o pecado já nos domina, nós não conseguimos enxergar a mão invisível de Deus agindo na história, nós perdemos a visão espiritual. Foi o que Gideão está vivendo. Cadê Deus? Cadê os milagres? A gente está aqui sofrendo e Deus não aparece. Perde a visão espiritual. Mas no versículo 3 também, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: o Senhor nos abandonou. Veja que nas desculpas que Gideão dá a Deus, ele tenta culpar a Deus por causa de todo aquele sofrimento. Ele diz: o Senhor nos abandonou. Em outras palavras, só para parafrasear o texto, ele estava dizendo o seguinte: Senhor, a gente está sofrendo, a gente não tem o que comer, a gente está aqui escondido, malhando trigo no lugar de pisar a uva com medo dos midianitas, e o Senhor não nos enviou um libertador. Aonde é que está Deus? Sabe o que diz a Gideão, em outras palavras? Gideão, eu estou aqui, e eu vim chamar você para libertar o meu povo. Eu estou presente, agora eu quero que você se disponha a fazer a minha vontade. Aí Gideão: não, aí é demais também, Senhor. Eu pedi que o Senhor viesse nos libertar, mas mandasse outro, eu não. Se fôssemos parafrasear o texto, seria mais ou menos essa conversa de Gideão com Deus. Gideão, eu estou aqui, e eu vim chamar você para fazer isso. Sabe o que isso nos ensina? Que muitas vezes as nossas críticas, elas são infundadas. Nós criticamos porque falta alguém para fazer isso, aquilo, outro na igreja, mas nós não nos dispomos para fazer. Cadê Deus que não manda alguém para fazer isso na igreja? Por que é que o conselho, por que é que o pastor não providencia uma pessoa para cuidar dessa área e você está aí, podendo fazer, mas não faz? Deus está aqui, Deus está vendo, Deus está lhe chamando, mas você não quer ir. É exatamente o que acontece com Gideão agora. Finalmente, versículo 17, e a gente encerra aqui, ele pede que Deus lhe dê um sinal. Senhor, dá-me um sinal. Eu quero saber se de fato o Senhor está aqui. E a pergunta que talvez alguns possam fazer é a seguinte: será que ainda hoje nós podemos pedir sinais a Deus? Como é que eu descubro a vontade de Deus para a minha vida? Alguns costumam utilizar o que a gente chama de bibliomancia. Sabe o que é isso? Acorda de manhã, o negócio está feio. Deixa eu ver aqui a palavra de Deus para a minha vida. Abre o texto. Aí às vezes um texto está falando de destruição. Misericórdia é destruição. Às vezes o camarada está no pecado, fazendo coisa errada. Deixa eu ver o que é que Deus quer. Abre a Bíblia, está falando de bênção. Deus vai me abençoar. É bênção, é vitória. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus não trabalha com adivinhação. Deus não trabalha com promessas vazias. A sua vontade já foi revelada. Gideão teve a ousadia de pedir um sinal para Deus por alguns motivos. Primeiro, a Bíblia não havia sido completa ainda, era o período progressivo de revelação. Segundo, o Espírito Santo, embora agisse no Antigo Testamento, agia de forma diferente de como ele agiu no Novo. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas no Antigo Testamento e possuía elas, capacitando para uma obra. Mas no Novo Testamento nós encontramos o Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas. Isso dava mais clareza. Além disso, o período em que Gideão vivia era um período atípico, um período de esfriamento espiritual. Então eles estavam distantes da vontade do Senhor, eles não observavam a lei do Senhor. E Deus então permite se revelar através de um sinal. Mas e hoje? Será que vamos fazer a mesma coisa? Senhor, eu quero comprar um carro, e eu quero que o Senhor me dê um sinal.
Se amanhã de manhã aparecer um carro na minha porta, do jeito que eu quero, é porque o Senhor quer me dar um carro. Mas se não for, Senhor, eu quero um sinal, eu quero me casar com aquela pessoa. Se de fato for da tua vontade, eu quero que ela mande mensagem para mim, dá sim e assim para confirmar. Será que essa é a forma de nós descobrirmos a vontade de Deus hoje para a nossa vida? Não. A palavra já foi entregue de forma completa. Nós temos o Espírito Santo como nosso guia. Então, se você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida, lê a Bíblia. Ore ao Senhor. Busque princípios que já estão revelados, pois toda a Escritura já foi revelada para nós. Que a vida de Gideão, irmãos, não nos leve a acharmos que somos fortes, valentes e poderosos, mas que a vida de Gideão nos leve a lembrarmos da nossa fraqueza, da nossa debilidade, da nossa distância de Deus e de que nós precisamos urgentemente abrirmos os nossos olhos da fé para contemplarmos o chamado, a capacitação de Deus e o desejo dele para a nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante para que nós orássemos em favor disso nesse momento. Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos revela, nos mostra a tua vontade, nos ensina o teu querer, esclarece a nossa mente, sana as nossas dúvidas sempre que nós lemos a tua santa palavra. Que nesse instante, ao olharmos para a vida de um homem falho, mas que finalmente dispôs-se a servir a ti, fazer a tua vontade, foi abençoado e libertou a muitos pela sua obediência, que nós possamos ser despertos nessa manhã, que nós possamos atentar para a nossa vida, que nós possamos nos voltar para o Senhor em temor, em alegria, em prontidão para o teu serviço. Ó Deus, que nós possamos enxergar as nossas debilidades, as nossas falhas, que nós possamos nos dispor a trabalhar para a tua obra, para o teu reino, que nós venhamos parar de impor desculpas à fé, desculpas àquilo que nós devemos fazer, e que nós vemos, ó Deus, ao invés da desculpa, colocarmos à disposição na nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, ajuda-nos, ó Deus, a sermos dispostos a fazer a Tua vontade, ajuda-nos, ó Deus, a não temermos o inimigo da nossa alma, mas que nós possamos caminhar confiantes em Ti, que o Deus que nos chama é também o Deus que nos capacita para toda boa obra. Em nome de Cristo nós oramos e pedimos ao Senhor que nessa manhã a Tua palavra seja aplicada pelo Teu Santo Espírito. Talvez, ó Deus, tenha coisas e partes que não tenham ficado claras devido às minhas dificuldades, às minhas debilidades e à minha inexperiência, ó Deus, com tantas verdades que a Tua palavra tem a nos revelar. Mas eu peço que o Teu Santo Espírito, que é iluminador, possa clarear na mente e nos corações de cada um aqui nessa manhã aquilo que o Senhor deseja ensinar, aquilo que o Senhor deseja que nós aprendamos, para que nós saímos daqui dispostos a fazer a Tua vontade, a Te obedecer. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.